Hoje eu quero falar com vocês sobre o nível de confiança que vocês têm em si mesmo. Eu vejo muitas pessoas falando sobre a ansiedade, que sofrem de ansiedade, que são pessoas nervosas, pessoas que têm medo de tudo. E é muito importante que se entenda como funcionam os nossos pensamentos e sentimentos para que nós possamos ter mais facilidade de resolver. Pense comigo, se você é uma pessoa confiante, uma pessoa otimista, de 1 a 10, quanto você se daria? O nível de confiança que você tem em si mesmo, você se considera uma pessoa capaz de resolver e solucionar os seus problemas, de alcançar aquilo que você deseja com facilidade, ou você considera tudo difícil, que você não tem capacidade para resolver as suas questões com facilidade e tudo se torna complicado na sua vida? Essa avaliação é muito importante porque é preciso partir do princípio, é preciso entender do que nós sofremos para que nós possamos combater esse mal. Quando você compreende como funcionam os seus pensamentos, os seus sentimentos e mais ainda, como funciona tudo aquilo que você acredita, nós temos mais condições de nós mesmos resolver no nosso dia a dia os nossos problemas, né, que são as nossas questões diárias. Pense comigo, se uma pessoa ela considera tudo difícil na vida dela, ela vai tentar voos mais altos, vai buscar situações que ela julgue que não consegue resolver? Jamais. Portanto, essa pessoa ela paralisa o próprio processo. E quantas vezes nós vemos inteligências maravilhosas, pessoas que têm uma capacidade intensa em determinada área, mas elas nunca se deram ao risco de algo acontecer e elas alcançarem aquilo que elas desejam. Elas simplesmente não tentam, elas simplesmente não buscam, elas têm uma ideia fixa de que não vão conseguir. E aí, se você acredita que em um determinado concurso você não tem condições de ser aprovado, nenhuma condição, você vai se expor ao risco de perder tempo, de perder trabalho? Não. E aí, qual a certeza que nós temos de que iremos ou não conseguir? Isso é muito sério. A grande parte da população não tem consciência do próprio potencial. Na verdade, todos nós não temos condição de afirmar com certeza onde podemos chegar. E a grande maioria acredita que não pode sequer sair do lugar, que não tem condições de melhorar a própria vida, porque o nível social que ela cresceu, que ela vive, é um meio limitado. As pessoas com quem ela convive são pessoas todas que passaram a vida sofrendo, trabalhando com poucos recursos, e aí a nossa mente entende que aquilo é natural. E se você se expõe, né, a dizer a alguém que seja seu amigo que você pretende fazer algo mais grandioso do que aquelas pessoas são capazes ou se julgam capazes, você é visto como louco. E aí os grandes gênios da história foram considerados loucos. Por quê? Porque louco é aquele que foge do padrão. É visto pela sociedade aquele que sai do senso comum. Mas a verdade é que melhor ser louco do que infeliz. Não necessariamente louco, mas nós precisamos acreditar que nós podemos mais, nós podemos cada dia um pouquinho mais. E aí é onde entra a nossa fé. O que Jesus dizia?
a fé remove montanhas. Essa frase, ela é uma parábola, ela tem um significado muito profundo e quer dizer que para a fé não existe o impossível, não existe limites. E aí, quantas vezes eu vejo crianças sendo limitadas, sendo negativadas dentro do seu próprio potencial, porque elas vivem em um meio onde as pessoas acreditam que não podem alcançar além. E aí a criança se frustra, se traumatiza, porque um dia ela disse para um amigo ou para um parente que ela desejava ser médico, que ela desejava ser advogado. E aí, na maioria das vezes, com o maior amor do mundo, esse adulto diz assim: filho, isso não é para você. Filha, isso é bobagem. Você nunca poderá alcançar isso. Isso é um pecado. Porque como nós vamos ter a certeza de que Deus irá colocar na vida daquela pessoa situações maravilhosas e ela um dia irá sim alcançar o que ela sonha? Então, pense. Jamais destrua o sonho de uma criança. Quantas crianças crescem com bloqueios sérios por uma palavra que elas receberam na infância? Só Deus sabe do nosso amanhã, só Deus sabe do nosso dia, da nossa vida. Quem de nós tem a certeza do que irá acontecer daqui a 2, 3 horas ou menos? E para que o melhor aconteça, nós precisamos nos lembrar das frases de Jesus, quando ele se referia à fé como grão de mostarda. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e pedir a uma montanha que se mova, ela se moverá. É outra parábola que contém um significado muito profundo. É outra frase que nos dá a certeza de que para a fé não existe o impossível. Quantas pessoas vieram de uma família simples, de uma família miserável em questões financeiras e triunfaram na vida, se tornaram grandes empresários, grandes personalidades? Quem de nós tem certeza do nosso potencial? Ninguém. E para que nós possamos alcançar o nosso melhor, nós devemos fazer conosco o que faríamos com o filho mais querido: incentivar com muito amor, com muita paciência. Eu digo isso porque a maioria de nós vem de uma cultura de muitas críticas, onde nós somos acostumados e vemos como natural ver o lado ruim das pessoas, valorizar os defeitos e não observamos as qualidades, não elogiamos o lado positivo que as pessoas têm. Isso é cultural, isso faz parte de uma educação onde padrões vão sendo repetidos, padrões de comportamento. As crianças veem os adultos agindo de uma determinada forma e simplesmente repetem, imitam o comportamento. É assim que nós, seres humanos, aprendemos. Semelhante ao macaco, ao papagaio, que aprende por imitação. Quando uma criança nasce, ela tem uma mente com uma capacidade esplêndida, muito maior do que a nossa de adultos. E essa mente, ela aprende de uma forma automática. Cada sorriso que o bebezinho observa, através do movimento dos músculos, dos movimentos dos músculos da face do pai, da mãe, a criança imita cada movimento. E aí vai aprendendo a sorrir. Ela vai observando a forma ansiosa ou segura ou agressiva com a qual as pessoas com quem ela convive agem e vai repetindo, imitando simplesmente, sem ter a noção de que se aquele comportamento é certo ou errado, é positivo ou negativo. Então, a mensagem que eu quero deixar hoje para vocês:
Confie em vocês, vamos confiar nas palavras de Jesus. O impossível não existe quando existe a fé e amor, e vamos educar as nossas crianças dentro deste princípio de que a fé constrói o impossível na nossa vida. Basta acreditar.